Natasha, após um acidente de carro grave, tenho medo intenso de dirigir novamente. Como posso superar esse medo e recuperar a confiança ao volante? Bom, em primeiro lugar, não se culpabilizar se isso estiver acontecendo por você ter um medo intenso de dirigir novamente, porque isso é perfeitamente normal se você viver um acidente de carro. Cada vez que você quiser fazer um movimento no sentido de voltar a dirigir e você sentir os sintomas do estresse pós-traumático, acolha, o seu corpo é sábio. Se ele tá te dizendo que é não, é porque ele não se sente seguro. Ainda. E qualquer coisa que você queira forçar nesse sentido, reforça o problema. Porque pro cérebro é como se eu preciso me proteger ainda mais, já que ela não tá ouvindo. Ele vai reforçar. Essa louca não tá levando a sério. Eu tô fazendo uma crise de ansiedade e ela tá dentro do carro. Aí então eu vou ligar a sirene. O que eu vou ter que fazer pra ela prestar atenção em mim, né? Então, acho que a gentileza consigo mesmo é o primeiro passo, a autocompaixão. Isso pra qualquer trauma, tá falando desse, mas pra qualquer trauma. A autocompaixão, ela muda tudo. Inclusive, os estudos, autocompaixão e trauma é uma coisa assim, irmã gêmeos. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, você vai procurar uma terapia informada sobre trauma e uma terapia que use o primeiro princípio da abordagem informada sobre trauma é o tratamento do trauma e a segurança. Então, se você perceber que o seu terapeuta não tem o que eles falaram aqui, que é calma, qual é o momento de ir lá na memória do carro, do acidente? Quando a gente vai lá? Se você achar que a pessoa chegou com o pé na porta, querendo bom dia, boa tarde, boa noite, vamos olhar pro teu trauma, dá uma desconfiada, que pode ser que isso vá piorar a situação. Então, digita no Google, Trauma Informed, digita, por exemplo, existem já algumas técnicas bem conhecidas para manejo de trauma, não sei se convém falar aqui ou não delas. O que você quiser, minha querida. Por exemplo, a gente tem a experiência somática do Peter Levine, que é uma técnica mais de base corporal. A gente tem o EMDR, que é uma técnica que eu acho fantástica também. Alex trabalha bem com isso. Sério? Que bacana também. A gente já tem algumas TCCs focadas em trauma. Eu iria mais para essas. Então, se você digitar no Google TCC focado em trauma, você vai achar alguns subtipos de TCC específicas para manejo de trauma. Que eu acho que isso é fantástico que você está falando. A TCC, né, assim, eu tô falando como um profissional que já está há anos no mercado, que já deu aula. A gente tem que entender que não é porque eu me formei em TCC que eu tô especialista em trauma. Não é porque eu sou TCC que eu sou um especialista para trabalhar com TDAH. Isso assim, para qualquer abordagem, né? Para qualquer abordagem. Então, eu acho que para uma terapia de trauma, você tem que ter esse entendimento, em primeiro lugar, que você tem etapas para você viver e saber, junto com a terapia de TCC, algumas técnicas importantes e abordagens para você seguir isso. Vem surgindo várias dentro da TCC com esse foco. É isso que a gente fala, que existe os serviços, as pessoas Trauma Informed, ou seja, conhecem sobre trauma, e tem os serviços Trauma Specific, que foram criados para isso. Dentro da TCC tem coisas que foram criadas para isso. Essas terapias todas que eu tô falando, Internal Family Systems, EFS, amo também. Elas foram criadas para tratar trauma. Então, eu, na minha opinião, acho que se isso aqui é um trauma, claro, você deveria buscar uma terapia, uma pessoa... Profissionais que estão aptos para cuidar disso. Exatamente. E aí, vai dar tudo certo. Se cuide, né? Faça autorregulação emocional, não se force. A velocidade do processo é a velocidade do seu sistema nervoso. E ele sabe o que tá fazendo. E desensibilizando ele, né? É uma criança poucos, que você com tem amor. que ir abraçando. Com muito carinho. É o amor você que vai trabalhar essa dessensibilização, né? É o amor de você. Hoje a gente mesmo. tem tantas técnicas, assim, tem tantas coisas bacanas. Hoje, com a realidade virtual, você consegue também com biofeedback, sabe? Tem você trabalhar... Neurofeedback, por exemplo, é uma coisa que está sendo super usada também. Porque aí você consegue tendo ali... Nossa, a gente está começando no assunto, mas esse assunto está mexendo ali, ó, tá dando uma taquicardia. A gente consegue estar monitorando isso. Vamos parar por enquanto, vamos fazer um relaxamento. Trazer esse conforto para esse paciente, para ele estar indo... aos poucos viver isso. E tá surgindo cada técnica maravilhosa, né? Então, o neurofeedback é um exemplo, mas tem vários equipamentos surgindo. Também a discussão de tratamento de trauma com psicodélicos está gigante nos Estados Unidos. Então, assim, o pessoal tá pesquisando, as coisas boas estão vindo. Tá vindo, tá chegando. Tá exatamente. chegando.